Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã que já está caminhando para a tarde, né? Já é 12h52. Eu quero agradecer ao meu Deus por ter me mantido de pé nesta manhã. Já estou desde sexta-feira passada, sexta, sábado, domingo, hoje é segunda, dentro de casa, porque está chovendo na cidade onde eu moro, em Valença, mas estamos fazendo as lives pela internet, amém? Fazendo as lives, falando da palavra de salvação, a palavra de vida eterna, amém? Mas antes de entrar na palavra, que é uma palavra de hoje, uma palavra... Na verdade, a palavra de Deus, todas são fortes e poderosas, né? Mas o texto que nós vamos ler fala sobre um alerta que Deus está alertando a raça humana na Terra. Mas, infelizmente, as pessoas não dão crédito à palavra de Deus. As pessoas não dão crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero deixar aqui a minha opinião, o meu repúdio sobre essas pessoas que estão no Kawaii, no TikTok, né? Defamando a palavra de Deus. Muitos estão buscando seus próprios interesses, né? Buscando os seus interesses, seus deleitos. E a gente está vendo aí nessas redes sociais, do TikTok, do Kawaii, essas pessoas dizendo que o nome de Deus não é Deus, que o nome de Deus é outro, é Roron, é tanta coisa que esse povo quer lhe desviar do caminho de Deus. Então a gente fica parado pensando sobre essas pessoas que não querem que você se afirme no caminho do Senhor. São pessoas que querem conturbar, perturbar a mente das pessoas com essas coisas que eles vivem buscando, né? Conhecimento, evolução, né? Essas pessoas ficam no negócio de evolução, de evoluir, né? E querendo desfazer da palavra de Deus. Então, o que eu posso fazer o que é que eu penso nisso tudo? Que as pessoas, infelizmente, estão em grau em Mateus 24:6, que Mateus 24:6 não, que Mateus fala, em Mateus 24 fala que nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no céu, e a palavra de Deus diz também que muitos verão em meu nome, que até os escolhidos serão enganados. Irmãos, amigos, fiquem atentos com essas pessoas que vivem nessas plataformas das redes sociais para querer defamar, querer falar mal da palavra de Deus. Porque Jesus ele advertiu sobre essas coisas de pessoas que iam querer enganar até os escolhidos para não estar acreditando nessas coisas. Meus amados, essas perturbações que a gente vê, esse negócio de você eu tô lá me preocupando, irmão, se o nome de Deus é Elohim, é Shaddai, Adonai. Amém, irmão. Amém. Mas as pessoas ficam nessa loucura para querer te desviar do foco que é Jesus Cristo, né? A gente fica parado pensando que essas pessoas não têm compromisso e quer lhe desviar do caminho que é Cristo, né? Eu não congrego há 1 ano em congregação, porque eu pedi a Deus para me tirar das congregações, porque Deus ele não habita em templo feito por a mão de homens. Então eu busco em casa, eu sou missionário, sou pregador do Evangelho, eu prego a palavra de Deus nas ruas há 12 anos e eu pedi a Deus para me tirar das 4 paredes, amém? Então a gente fica olhando essas pessoas nas redes sociais, no Kawaii, no TikTok, falando, defamando a palavra de Deus,
dizendo que o nome de Deus não é Deus, falando que o nome de Jesus não é Jesus. É tanta confusão, meus amados. E eu prefiro focar a cruz do Calvário, focar a cruz e pregar o evangelho de salvação. Porque Jesus ele advertiu sobre essas coisas, sobre as coisas que vai acontecer nos últimos dias, como agora também, que essas pessoas vão querer te desviar do caminho do Senhor. E a melhor forma, irmão, para vencer essas loucuras, essas perturbações do diabo, dessas pessoas que vivem nessas redes sociais para querer estar te induzindo, para querer te desviar do foco da cruz do Calvário. Sabe o que é que tem que fazer? Orar, irmão. Orar. O que nós devemos fazer é orar. Eu não faço mais parte de congregação das 4 paredes. Já há um ano, porque eu pedi a Deus para me tirar das 4 paredes de congregação. Eu sou missionário, sou pregador do Evangelho há 12 anos, não sou teólogo, não sou estudioso, não sou, como muitos dizem aí nas redes do Kawaii, TikTok, né? Evolução, né? Evoluir, né? E a gente fica vendo essas loucuras desse povo, só Deus para ter misericórdia. Eu só tenho uma coisa para dizer que budista, candomblezeiro, espírita, islâmico, espiritismo, bruxo, todo tipo de religião, cristão, vão tudo para o dia do julgamento de Deus. No dia do julgamento. E eu tenho uma coisa a dizer para você, todos nós, principalmente eu, que sou cinza e pó, todos vão estar diante do trono branco para o dia do juízo final. Porque as pessoas vivem defendendo as suas religiões, porque religião é coisa do diabo, religião não salva, religião não dá garantia de salvação, só um que dá a garantia de salvação, só um que salva, que é Jesus Cristo. Então essas pessoas estão perturbando, conturbando a mente das pessoas com essas loucuras, que o nome de Jesus não é Jesus, que o nome de Deus não é Deus, que fora do planeta há extraterrestre. Eu estou me preocupando com extraterrestre, meu irmão. Eu estou lá me preocupando com alienígena, eu estou preocupado com a minha salvação, procurar pregar o evangelho para resgatar a alma para o reino dos céus, meu irmão. Então, não fica preocupado com essas loucuras desse povo, não, irmão. Prega a palavra de Deus. Então, meus amados, então a gente fica parado pensando com essas loucuras que nos últimos tempos Jesus advertiu sobre essas coisas. Então eu tenho coisa a dizer para você. Quem vive na bruxaria, na macumbaria, né? Quem vive no espiritismo, no candomblé, que vive nas suas religiões, que religião é coisa do diabo, todos vão estar diante do julgamento de Deus. Todos. Ateu, espiritismo, candomblezeiro, espírita, como é que se diz? Essas pessoas que vivem no Oriente Médio, que adoram outros deuses, vão tudo esperar o dia do julgamento. Eu, você, todos vão estar no dia do julgamento agora. Jesus ele vai salvar aqueles que foram obedientes à palavra de Deus, obediente aos seus propósitos. Então, eu não estou aqui para estar me preocupando com essas coisas, irmão. Vamos pregar o Evangelho de Cristo. E para a derrota do diabo, vamos cantar um hino da harpa cristã para a gente entrar na palavra, amém? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor.
quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Oh glória! Ocupado eu quero estar na vinha do Senhor. Irmãos, nós temos que estar com a mente ocupada em buscar a palavra de Deus. Não ficar com essas loucuras, com essas palhaçadas de religiões, brigando por religião. A minha igreja que vai salvar, é minha placa de igreja que vai salvar, é que não sei o quê, que os deuses dos orixás, que não sei o quê, que os deuses dos orixás africanos, que não sei o quê. Irmãos, essas coisas, nós temos que entender que isso tudo está na palavra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 22 que ficará de fora os cães, que representam os pastores, os feiticeiros, macumbeiros, candomblezeiros, todo aquele que ama a prática da mentira, cachaceiros, drogados, prostitutos, adúlteros, todos que vivem na prática do mundo, do pecado do mundo, vai ficar aqui para o dia do julgamento. Então, irmão, a gente tem que entender que nós devemos estar ligando com essas loucuras que está acontecendo nas redes sociais do Kawaii, do TikTok, com essas loucuras dessas pessoas que querem distorcer a palavra de Deus, desfazer da palavra de Deus, de querer lhe enganar. Fica firme no caminho, amém? Porque Jesus falou que todos na terra, negro, preste bem atenção, negro, branco, pobre, rico, a raça que tiver na terra, todos vão estar diante do julgamento de Deus. Daqui em diante, as coisas vão piorar na terra, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Enquanto muitos estão se desfazendo da Bíblia, dizendo que a Bíblia foi escrita por bêbados, esses são hereges, são endemoniados que falam mal das Escrituras, que Deus usou 40 pessoas para escrever. Então, a gente fica parado pensando com essas loucuras desse povo, desfazendo da palavra de Deus, Vamos orar. Soberano e poderoso e eterno Deus, obrigado por essa rica oportunidade, obrigado por estar aqui nesse exato momento, nos ajuda, nos dá força, nos dá livramento e proteção, é o que nós te pedimos, Jesus. Olhai para aqueles que vão ouvir e assistir esse vídeo, que vem entender que tudo que está acontecendo na terra é cumprimento da palavra de Deus. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. O texto que nós vamos ler fala sobre o tema que nós vamos ler, fala sobre o juízo final.
E eu vou ler o primeiro texto para vocês, ouvintes desta tarde, que está em 2 Coríntios, ó glória. 2 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, quem escreveu os 2 Coríntios, irmão Hilton? Ele escreveu o primeiro e o segundo. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 10. Olha o que aqui diz a palavra de Deus nesta tarde de segunda-feira, dia 24 de julho. Olha o que o mês está encerrando, né? O mês está acabando, né? Assim será a vinda de Cristo, será como um relâmpago. Ele vai vir e ele vai julgar toda a raça humana na terra. Olha o que aqui diz a palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha o que aqui diz a palavra. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, que seja bem e que seja mal. Para você entender que se você praticou mal, você receberá o mal. Vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. Para você entender que o lago de fogo e enxofre é pior do que o inferno, que é a definição que Deus vai destruir toda a raça humana porque não obedeceu a palavra dele. E se você praticou bem, não quer dizer que você foi bonzinho na terra, é que você vai ser salvo. Para você ser salvo e ter feito coisas boas, você tem que ter entregado a tua vida para Deus, porque fazer o bem, estender a mão para o próximo, ajudar o próximo, não é a garantia de salvação. Deus, ele se alegra quando o ser humano faz o bem ao próximo e ajuda ao próximo, mas não é a garantia de salvação. A garantia de salvação é você entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, porquanto todos nós que deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, que seja bem e que seja mal. Oh glória! Quem viveu a vida só de praticar o mal e não se arrependeu, será julgado e lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Amém? Se as pessoas que praticou o bem e entregou a vida para Deus para ter salvação, receberá o bem. Então, você, nesta tarde, se você tem a sua escolha, o que você quer na terra, as pessoas escolhem o que quiser na terra, mas tem que entender o que você praticou, o que você fez na terra. Você vai ter que prestar conta a Deus, seja bom ou seja ruim. Atos capítulo 17, versículo 31. Nós lemos, o primeiro texto foi 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Amém? Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Eu estou com problema nas vistas e eu não posso estar apurando muito as minhas vistas na leitura, porque o meu óculos já passou a validade e eu tenho que comprar para fazer um exame para ter outro óculos, amém? Mas Deus está me dando essa oportunidade para vir através desse vídeo para alertar você que ainda não é cristão e você que vive brincando de ser cristão nesta terra, amém? Aleluia. Atos 17,
versículo 31. Está aqui o livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, Atos 17, versículo 31. Vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Olha o que aqui diz a palavra do Messias. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com um rigor e de sua justiça por meio do homem, que para isso estabeleceu, e enquanto a isso ele deu provas a todos a ressuscitá-lo dentre os mortos. Oh glória, aleluia. Deus ele vai ressuscitar todos aqueles que não tiveram a vida ligada com Deus, preferiu ter uma vida regaladamente de farra, de bebedeira, de curtição, uma vida levada ao pecado. Então, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, está dizendo que, deixa eu ajeitar aqui, que todo aquele que viveu na terra e não teve a vida ligada com Deus, vai ficar para o dia do julgamento. Vou ler de novo para você entender. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor e de sua justiça por meio de um homem que para isso estabeleceu, enquanto isso ele deu provas a todos a ressuscitá-lo dentre os mortos. Quem é esse? Jesus, meu amado. Jesus, ele ressuscitou no meio dos mortos e ele está vivo. Queira você ou não, que vive nas suas loucuras para querer desfazer da palavra de Deus, queira o diabo ou não, queira você ou não, Jesus, ele está vivo e ele julgará todos aqueles que ficaram brincando na terra de ser cristão, brincou na terra para estar na sua vida de farra, de bebedeira, de droga. Deus está dando oportunidade a você de arrependimento. Todos vão estar no dia do julgamento, eu e muitos vão estar no dia do julgamento, mas só que Jesus ele só vai salvar os que foram lavados e remidos no Cordeiro, porque Deus ele vai julgar primeiro a igreja dele, será julgada a primeira igreja, para depois a igreja que foi lavada e remida no Cordeiro para morar na cidade santa, a cidade que Deus está preparando, está lá em Apocalipse capítulo 21. Oh glória! O que nós lemos foi em Atos capítulo 17, versículo 31, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor e de sua justiça por meio de um homem que para isso estabeleceu, enquanto isso ele deu provas a todos a ressuscitá-lo dentre os mortos. Quem é? Jesus Cristo. Tem outros que debocham e tem outros que creem. Tem muitos que zombam da palavra de Deus, mas tem outros que acreditam no Senhor. Tem muitos que vivem zombando do Evangelho, falando mal do Evangelho. Vamos ser francos e sinceros, irmãos. Tem muitos cristãos Nutella, que vivem sem compromisso e sem procurar a Bíblia para estudar. Aí quando passa uma pessoa que é de outra religião, aí já começa a dizer, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Não é assim não, meu amado. Primeiro você tem que ter o amor de Deus que está plantado nos nossos corações, o verdadeiro cristão. Tem que ter o amor, tem que ter o respeito para falar de Jesus para aquela pessoa que vive na escuridão, que não conhece, às vezes conhece, mas não obedece. Oh glória! Então, ninguém tem direito de defamar
e querer falar mal de outras religiões. Eu só não posso ser a favor do que eles praticam, do que eles fazem. Sabe por quê? Porque Jesus ele andava no meio das prostitutas, no meio de ladrões, no meio de coletor de imposto, mas ele não era igual ao povo que fazia coisas que desagradavam a Deus. Então, nós temos que entender que nós estamos vivendo nos últimos tempos da terra. O inimigo ele quer enganar a muitos para levar para um lugar de tormento. Amém? Vamos para Eclesiastes, que está lá no Velho Testamento. Eclesiastes. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eclesiastes, que fica depois de Provérbio, porque você sabe quem escreveu Provérbio e Eclesiastes é o nosso amado Rei Salomão, ô glória. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Vamos lá para o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Louvado seja o nome de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Se você crê, se você acredita em Deus, dê o teu glória a Deus e entregue a tua vida ao Senhor enquanto se pode achar. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Vamos ler a palavra do Messias. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Vamos lá. Olha o que aqui diz a palavra de Deus. Porque Deus conduzirá ao juízo tudo enquanto foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem e quer seja mal. Se você fez uma maldade, fez algo tenebroso que está escondido, Deus, no dia do julgamento, Ele vai revelar para você o que você praticou. E como eu devo fazer, irmão Hilton? Algo de mal que eu fiz, que eu não falei para ninguém, só é ser para o joelho e confessar os seus pecados para Deus. Vou ler de novo para você entender. Porque Deus conduzirá a juízo tudo enquanto foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido, do que seja bem, do que seja mal. Deu para entender? Se você fez algo que desagradou a Deus e achando que Deus não está vendo, Deus está te dando a oportunidade de arrependimento, de confessar a Ele o que você fez mal, por debaixo do pano, escondido, porque de Deus ninguém esconde nada, irmão. De Deus ninguém esconde nada. Oh glória! Vamos lá. Nós estamos vendo os levantes do inimigo na terra contra a palavra. Nós estamos vendo o levante do inimigo usando pessoas para defamar, para desfazer da palavra do Altíssimo. Mas só que Jesus ele já vinha falando sobre isso, que muitos se levantarão contra a igreja, contra a palavra, oh glória. Enquanto fica esses muitos de Nutelas, muitos que ficam aí dentro de quatro paredes, só dando glória a Deus, e não procura estudar a palavra, não procura buscar a palavra, não procura examinar as escrituras. A palavra de Deus diz que triste maldito é o homem que confia no homem. Então, nós temos que confiar na palavra do Senhor, porque a palavra é dele, não é do homem. Foi feita por ele. Ele usou 40 pessoas para escrever este livro, que tem 66 livros. Oh glória! Aleluia!
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus conduzirá o juízo, tudo enquanto que foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido, que seja bem e que seja mal. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Agora vamos para Gênesis, o livro da criação. Oh glória! Gênesis, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Vamos lá. Gênesis, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Gênesis, capítulo 3, do 8 ao 10. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 3. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler a palavra de Deus do 8 até o 10. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, do 8 até o 10. Naquele dia, enquanto soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus e que estava passeando pelo jardim e procurando esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Onde estás? E o homem declarou: ouvi o som do teu caminhar e no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. A Bíblia diz que ninguém vai escapar do dia do julgamento final da terra. Ninguém. Satanista, budista, espírita, candomblezeiro, cristão, evangélico, todo tipo de religião que ficaram presas às religiões, Deus, ele não vai poupar ninguém. Deus, ele julgará todo ser humano na face da terra, que se enriqueceram com o nome da palavra, que enganaram muitas ovelhas e levaram as ovelhas para o inferno, que muitos ficaram brincando de ser cristão, principalmente pastores que vivem brincando, se enriquecendo e se deleitando, engordando com as gorduras e o dinheiro das ovelhas. Então, Jesus está dizendo: nada que está escondido vai ser revelado. Tudo que estiver escondido vai ser revelado. Eita glória! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deu para entender? Deus estava no jardim e ali Deus perguntou: onde estás? E ele aí se escondeu, porque estava nu. Oh glória! Quem foi? Adão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.